Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Grilo, grilo. Oi, gente! Angu de Grilo no ar. Todo mundo com voz, todo mundo aqui, ó. Neste Angu de Grilo. Episódio, eu já perdi as contas. Meu Deus, peraí, deixa eu ver. Eu acho que é 219. Carregando. Episódio 219 no ar. Boa terça-feira pra vocês. E aí, Flaviol? E aí, primeiro fim de semana que eu tive de folga, supostamente, né? Porque eu vinha trabalhando desde 1º de janeiro, né? Folguei no Natal, fiz o plantão de Réveillon folgando 30 e 31, mas de 1º a 12 de janeiro eu trabalhei rigorosamente todos os dias. Gata. E com gripe, e com a voz prejudicada. Mas hoje enfim, ela tá descansada, gente. fazendo coluna, fazendo angu, fazendo rádio e fazendo Globo News diariamente. Vou dizer que tô descansada, mas eu consegui ter uma boa noite de sono. Ontem eu não saí, né? E estou cumprindo a minha agenda de atividades físicas. Gente, sexta-feira ela foi 9h30 da noite para a academia. Vocês estão entendendo isso? Sexta-feira, 9h30 da noite. Então, Flaviol está firme na sua palavra do ano. Se você perdeu esse episódio, volta lá no nosso primeiro episódio do ano que a gente falou sobre a nossa palavra do ano. Vamos aos nossos assuntos dessa semana. Sexta, sábado, domingo e segunda, tá? Emendei 4 dias. Aliás, não, emendei 5 dias direto. Quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Ela tá, gente, imparável. Uma mulher determinada, focada. Vamos para os nossos assuntos de hoje. A gente vai abrir esse episódio. Ai, meu Deus, falando de novo sobre mais uma tragédia de chuva, dessa vez no Rio de Janeiro, desse último final de semana. Nesse momento, segunda-feira, já são 12 mortos. A gente vai falar detalhes disso, né? O governador que não estava na cidade. Teve bloco de carnaval ontem, apesar das recomendações da prefeitura. A cidade em estágio 4, né, de atenção para que as pessoas não se locomovessem, evitassem sair de casa. Vamos falar da situação dos lugares, né, que foram gravemente atingidos. A gente também vai falar, no segundo bloco, sobre a situação do povo Yanomami, um ano depois, né, daquele decreto de emergência em saúde por conta do garimpo, desnutrição da população Yanomami. Foi o primeiro grande ato do governo Lula, né? Quem lembra, logo depois da virada do ano passado, um ano depois, o garimpo retomou algumas das suas posições. A desnutrição, a fome voltou a crescer, então a gente precisa falar sobre isso. E no último bloco a gente vai fazer um compilado aí da última semana. A gente vai falar sobre a Julieta Hernandes, a artista circense, cicloviajante que foi brutalmente assassinada antes da virada do ano, um pouco antes do Natal, no dia 23, e foi encontrada já em janeiro, né? O corpo dela foi encontrado em janeiro, uma história escabrosa, mas a gente precisa render as homenagens e falar disso. Vamos falar também sobre a troca aí no Ministério da Justiça. Flávia quer falar da ação da África do Sul contra Israel, então a gente no último bloco vai fazer aquela nossa miscelânea de assuntos. Antes da gente começar esse episódio, eu quero agradecer aos apoiadores do Angu de Grilo. Para quem não sabe, a gente tem um programa de apoiadores e a gente solta episódios extras com uma periodicidade menor do que a gente gostaria, né? Tá sendo uma vez a cada 2, 3 meses. A gente soltou um episódio no dia 26 de dezembro comentando Vale o Inscrito. Se você ainda não ouviu, vai lá ouvir. Mas logo que a gente lançou esse programa de apoiadores, a gente falou que parte desse dinheiro a gente usaria para destinar para ações emergenciais, né, nesse tipo de tragédia como aconteceu no último final de semana, e também para iniciativas que merecessem a nossa atenção. A gente já colaborou junto com os apoiadores com a campanha da Era Uma Vez o Mundo, e no último mês, quero ressaltar nosso balanço aí do último mês, a gente apoiou
a campanha de arrecadação, né, a vaquinha para o tratamento de câncer do Pedro, filho do Bruno Pereira, um dos indigenistas mortos em 2022, né, o Bruno e o Dom, filho do Bruno, pequeno, está passando por um câncer super agressivo. Eles fizeram uma vaquinha para arrecadar dinheiro para esse tratamento. A gente contribuiu em nome do Angu de Grilo, a gente fez uma doação, uma ajuda para a Sônia Capeta, ex-rainha de bateria da Beija-Flor, eterna integrante importantíssima da escola, que há uma semana também teve uma chuva fortíssima na região de Nilópolis e Anchieta, e a casa da Sônia foi e a gente fez uma contribuição com ela. E no último final de semana a gente doou para o Voz das Comunidades, uma instituição que acho que todo mundo que ouviu o Angu de Grilo conhece, encabeçada pelo Renê, com 150 voluntários que atuaram. Parte desses voluntários atuaram nesse domingo, principalmente em Acari, né, que foi fortemente atingida, mas que conseguiram levantar uma grana para comprar material de limpeza, cestas básicas, fazer essa distribuição e essa ajuda aí emergencial no domingo. Também fizemos uma doação nesse último domingo, em nome dos apoiadores do Angu de Grilo, para o coletivo Fala Acari. A gente já citou ele aqui com certeza. Trabalho muito importante feito lá na favela de Acari, uma atuação territorial brilhante. Já há muitos anos a gente acompanha o coletivo. A gente acompanha também o trabalho da Buba Aguiar, que é uma das militantes, ativistas dentro desse coletivo. E ontem, obviamente, eles estavam completamente mobilizados para ajudar os moradores de Acari. Também fizemos uma doação em nome do Angu de Grilo. Então, queremos agradecer aos apoiadores que não só apoiam o nosso trabalho, não só estão dentro do nosso Apoia-se, do nosso Orelo, para consumir esses conteúdos extras exclusivos para apoiadores, para financiar a edição aqui desse podcast, mas que coletivamente também a gente consegue doar, né, para essas iniciativas, para essas emergências, de forma coletiva, um valor maior do que a gente conseguiria individualmente. Então, obrigada se você não faz parte do nosso Apoia-se, os links estão aqui. A gente também vai deixar o Pix, os dados para doação desses coletivos e de outros que estão ainda precisando nessa segunda-feira, ainda recolhendo doações para essas ações pós essa chuva, pós enchente. E muito obrigada aos nossos apoiadores por estarem juntos com a gente nessas missões. Então vamos começar esse episódio. A gente está gravando esse episódio aqui, 219 do Angu de Grilo, na segunda-feira, quase 4 horas da tarde. E aí eu vou dar o panorama para vocês de qual é a situação nesse momento. No dia de hoje já subiu para 12 o número de mortos pelas chuvas no Rio, é um dado atualizado do governo do estado. A última vítima encontrada é um morador da Pavuna, o corpo dele foi arrastado pela correnteza e foi achado na Baixada Fluminense. São 12 mortos que morreram em situações, enfim, adversas, de idades variadas. Em geral, todas as pessoas acima de 45, a maioria acima de 50 anos, mas também idosos, pessoas que morreram soterradas, né, em deslizamentos e casas que caíram, pessoas que morreram afogadas, inclusive uma das mulheres dentro de casa, foi encontrada afogada dentro de casa, pessoas que morreram com descarga elétrica, eletrocutadas. Então, assim, gente, uma tragédia, mais uma tragédia. A gente já falou, meu Deus, dezenas de vezes sobre isso aqui. É desolador a quantidade de vezes que a gente já tratou sobre chuva, que a gente já tratou de racismo ambiental. A última vez que a gente falou disso foi quando a gente tratou aqui da história da Braskem, né, em Maceió afundando por conta da mineração desenfreada de salgema feita pela Braskem. Foi a última vez que a gente citou aqui, né, o tema racismo ambiental. Mas ao longo do ano passado a gente falou de chuva, a gente falou de enchente, a gente falou do El Niño, da onda de calor, das alterações climáticas, do que se esperava em volume de chuva, em temperaturas muito mais elevadas. A gente tem falado muito sobre o clima aqui. E mais uma chuva que choveu em 24 horas, o esperado para 2 meses, né? Essa média aí esperada para 2 meses.
e inundou especialmente a região de Acari, Anchieta, o limite ali entre o município do Rio de Janeiro e a Baixada Fluminense. Belfor Roxo também foi uma região que choveu muito, Duque de Caxias, Rocha Miranda na zona norte do Rio, Honório Gurgel, toda essa área ali também alagou bastante. A gente tem... Irajá. Mas Irajá alagou? Também. Tem uma imagem de um depósito de uma rede de eletrodomésticos que ficou completamente devastado. Niterói também e São Gonçalo choveu muito, mas eu acho que a região que foi mais impactada foi realmente ali Rocha Miranda e essa fronteira ali, Acari, Anchieta, Duque de Caxias, muita água, e Belfor Roxo também. Ainda hoje, nessa segunda-feira, na manhã dessa segunda-feira, ainda tinha lugar em Belfor Roxo e em Duque de Caxias completamente alagado. Mesmo depois de 24 horas sem chuva, a água ainda não tinha baixado. A região ali do Pilar era uma que estava completamente inundada ainda nessa segunda-feira, na manhã dessa segunda-feira em Duque de Caxias. Bom, o que eu acho importante a gente dizer? O governador do Rio de Janeiro, eu não sei se você já quer entrar nisso, Flávia. Sim. Porque o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, estava na Disney durante a chuva. Aí você vai falar, Isabela, mas todo mundo tem direito a tirar férias, né? Janeiro, alta temporada, mês de férias. Ele não tinha como saber que ia chover. Gente, todos os anos, os últimos anos especialmente, a gente tem vivido em janeiro chuvas homéricas, tragédias de chuvas imensas. Ano passado foi em São Sebastião, em São Paulo. No ano retrasado foi na Bahia, no sul da Bahia, aquela chuva que também devastou, deixou dezenas de mortos no sul da Bahia. Não dá para governadores, prefeitos tirarem mais férias, irem para o exterior, para os Estados Unidos, seja lá onde for, no mês que já se tornou... Antigamente era aquilo lá, as águas de março, fechando o verão. Março era o mês que realmente tinha aquele volume de chuva normal. Mas janeiro, especialmente na virada do ano, tem sido catastrófico no quesito chuva, enchente e essas tragédias climáticas. Não pode o governador estar fora em janeiro, nessa situação que a gente tem vivido. Era esperado que a gente fosse passar por um volume alto de chuva, porque a gente ainda está sob o efeito do El Niño, que a gente já falou aqui trocentas vezes, né? Que aumentar o volume de chuva ainda mais, aumenta o calor e aumenta o volume de chuva. Então não pode. A gente no Rio de Janeiro vai viver um carnaval, falta um mês para o carnaval, até menos de um mês para o carnaval, né? Porque a sexta-feira de carnaval é dia 9. A gente todo final de semana está tendo um ensaio técnico, um carnaval que está começando, já começaram os blocos, a agenda não oficial de blocos já começou, o carnaval não oficial. Os megablocos vão começar daqui a muito pouco. Não pode o governador do estado, que faz um dos maiores, se não o maior carnaval do mundo, estar viajando no pré-carnaval, estar viajando no mês em que mais chove, em que mais se tem notícias de tragédias de chuva nos últimos anos. Então ele estava na Disney e disse, mesmo de férias, estou aqui coordenando as ações contra mitigando os efeitos da chuva e tal. Obviamente, ao longo do dia de domingo, que os mortos começaram a ser contados, né, ele foi se consultando com os seus assessores e a sua trupe e a sua equipe, viu que não tinha como ele continuar de férias na Disney. E aí pegou um voo domingo à noite e chegou no Rio de Janeiro hoje de manhã, dando coletiva. É de uma falta de noção, de cuidado com a cidade. É realmente assim, uma coisa escabrosa, patético, absurdo. Com as cidades, né? Porque ele é governador do estado do Rio de Janeiro. Eu falei até errado. E a Baixada Fluminense foi intensamente afetada. Não chega a ser exatamente surpresa. Inclusive, algumas declarações dadas hoje foram bem complicadas de ouvir, né? Porque é um pouco a história de responsabilizar a população pelo assoreamento dos rios e que, enfim, não é
somente falta de educação, de civilidade, de cidadania, jogar lixo em margens, né? Em margens de rua, em terrenos baldio. Isso tem a ver com deficiências do papel do Estado em coleta de lixo, em orientação, em educação ambiental. É óbvio. E assim, isso é tão no Rio. Asneira, né? A população precisa entender que jogando lixo nesses locais acaba se prejudicando. Temos feito um trabalho de conscientização. Quero dizer que obras são importantes, estamos fazendo drenagem e macrodrenagem em muitos rios. Gente, pelo amor de Deus, né? Não tem coleta de lixo direito. As pessoas vão jogar o lixo aonde? As pessoas ficam jogando lixo no valão atrás da casa delas, que se encher vai voltar para dentro da casa dela porque elas querem. É aquilo que a gente já falou em outros momentos aqui. É você tomar um banho de 5 minutos para o agronegócio gastar toda a sua água. É você economizar luz para... né? Tipo assim, isso não faz o menor sentido. É aquela justificativa que, assim, não existe. Não existe. É transferência de responsabilidade. Por que as pessoas estão jogando lixo? Porque não tem coleta. Não tem. Aqui na minha rua, na zona sul do Rio de Janeiro, o caminhão de lixo vem 3 vezes na semana. Dia sim, dia não. Terça, quinta e sábado. Eu te pergunto, pra quê? 3 vezes. O lixo que fica aqui, ó, nas lixeironas, laranjas da Conlurb, uma rua deste tamanho, que vem 3 vezes na semana o caminhão da Conlurb recolher o lixo, fora o dia outro, que é a segunda-feira, que vem pegar os recicláveis. Então tem a coleta seletiva e tem o lixo orgânico, né, que vai pro aterro. Eu te pergunto, será que em todas as favelas do Rio de Janeiro a Conlurb vai 3 vezes na semana? Em todos os bairros, em todas as ruas? Eu tenho certeza absoluta que não. Na Baixada Fluminense, as empresas de lixo urbano, de coleta de lixo urbano, vão dia sim, dia não, fazer coleta de lixo lá em Acari, lá em Belfor Roxo, lá em Caxias. Não é possível, né? A gente tem que ouvir uma coisa dessa ainda, essa transferência de responsabilidade. Não dá. Habla. Pode falar, Flávia. Não, eu queria trazer outras dimensões. Quer dizer, o governador retornou. Não era a intenção original. Tanto não era a intenção original que a primeira postagem dele foi na direção de estou de férias, mas estou coordenando aqui à distância. E ele foi muito criticado, em razão disso, em razão desse período que você já mencionou, que é característico de chuvas, né, na cidade do Rio de Janeiro, na região metropolitana, e no caso desse ano, dos últimos anos, tem sido agravado pelos efeitos das mudanças climáticas. Então ele chegou hoje, já no dia seguinte. Nossa colega Berenice Seara, que saiu do Extra e montou um site próprio, né, de notícias, chama inclusive atenção para uma outra dimensão da disputa política, que foi a postagem do governador tentar sugerir que ele, e não o vice-governador, que estava governador em exercício durante as férias, que estava tomando providências em relação à enchente. Todo governador do Rio de Janeiro que se omite, né, em relação a essas tragédias, paga um preço político importante. Eu lembro do Sérgio Cabral, num Réveillon, em que houve um deslizamento com muitas mortes em Angra dos Reis. Eu acho que estava passando o Réveillon em Mangaratiba, né, num condomínio de alta classe, onde ele tinha casa, e ele não foi a Angra. E ele foi muito criticado. Acho até que, à época, quem representou foi o vice-governador, Luiz Fernando Pezão. Pezão que ia muito, né? Pezão muito parecido, tinha um estilo muito parecido com o do Eduardo Paes. Eduardo Paes, prefeito do Rio, ontem montou um gabinete de crise na Pavuna, uma das áreas afetadas. Então, assim, primeiro se nota muito Bolsonaro, quando das chuvas da Bahia, ele de férias em Santa Catarina, não visitou a Bahia, foi ultra criticado por isso, aparecia andando de jet ski. Então, esse tipo de falta de sensibilidade, né, dos políticos é muito notado por eleitores, pela opinião pública, e obviamente que neste ano específico, ano eleitoral, chama mais atenção. Eu vi imagens também do prefeito de São João de Meriti sendo hostilizado numa visita.
Enfim, a Baixada Fluminense sofre muito com isso, e muito do transbordamento do rio Acari aqui na capital teve a ver também com o excesso de chuva na Baixada, que os rios de lá, foram transbordando, excesso de chuvas, e gerou um efeito cascata também na capital. Significa que a gente deveria ter uma gestão metropolitana, e existe um conselho metropolitano que seguidamente é esvaziado pelos governadores de estado. É uma pena, porque a gestão dessas bacias, a gestão de vários sistemas de serviços públicos, ela deveria ser coletiva, porque não adianta você pensar no Rio de Janeiro, capital, de um jeito, e deixar Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Nilópolis, municípios vizinhos, Niterói, São Gonçalo, andar por conta própria. Quer dizer, é absolutamente fundamental pensar em soluções metropolitanas, e a gente ainda tem muita deficiência, muita dificuldade de tratar dos problemas dessa forma mais integrada. Esse é um ponto. Outro ponto que eu queria chamar a atenção é sobre a intensidade, do volume de chuvas. E eu estava lendo um boletim do Sistema Alerta Rio, que é da capital, e ele disse o seguinte: houve um nível de chuva histórico, maior registro da história em quantidade de chuvas na região de Anchieta, que é um bairro que é vizinho a Ricardo de Albuquerque, ainda no Rio, e Nilópolis. Portanto, é região metropolitana, é capital, mas também muito próximo da Baixada Fluminense. Lá choveu 259 milímetros em 24 horas. E em Irajá, bairro onde eu cresci, 209 milímetros em 24 horas, também um recorde histórico para o bairro. Em Madureira choveu 186 milímetros. Os rios Pavuna, Acari, Quitungo e Cachorros extravasaram. Tudo banha, essa região. O Alerta Rio disse o seguinte: choveu em Anchieta em 24 horas aproximadamente 40% mais que a média histórica de janeiro. Ou seja, em um dia choveu muito mais do que era esperado para o mês. 40% a mais do que era esperada para o mês. Exatamente. E em Irajá, 24% a mais num só dia do que o esperado para janeiro. E em Madureira, praticamente 10% a mais que a média esperada por janeiro. Não por acaso, inclusive, a Feira das Iabás, que acontece segundo domingo de cada mês, estava prevista para ontem, foi cancelada, assim como os ensaios técnicos na Marquês de Sapucaí. Mas tem duas coisas que eu quero falar sobre isso. A primeira, uma semelhança muito triste que vi de entrevistas aqui na Zona Norte do Rio, com entrevistas daquela enchente acho que é no Vale do Guaíba, no Rio Grande do Sul, que destruiu várias cidades, matou 35 pessoas, não é Vale do Guaíba, não. Isabela vai achar o nome do rio. Por quê? Porque essas pessoas disseram o seguinte: a quantidade de chuva e a altura da água foram inéditas, assim. Nunca tinha acontecido isso aqui. Gente que mora em Jardim América, em Acari, em Anchieta. Vale do Taquari. Rio Guaíba. Taquari, Vale do Taquari. Vocês lembram disso? Foi a maior tragédia ambiental, em novembro de 2023. Climáticas já registrada no Rio Grande do Sul. 35 pessoas morreram. E eu lembro que a gente falou disso aqui no Angu, e dizendo o seguinte: já não é mais suficiente prever, porque assim, sabia que viria uma chuva, mas como aquilo nunca tinha acontecido, as pessoas ficaram em casa, subiram para o telhado e a água ultrapassou o telhado. Vocês vão lembrar disso. A gente tem um Angu em que a gente falou dessa necessidade de simulações mais precisas de onde a mancha de água, de onde a água pode chegar, a que altura. E aquelas cidades foram absolutamente surpreendidas. Não se tratava, inclusive, de ocupação de encosta, eram cidades planas, que foram, sei lá, a mais de 100 metros da margem tinha casa alagada, da margem do rio, Alguns casos subindo mais de 7 metros. E eu vi ontem várias entrevistas de pessoas falando isso.
famílias inteiras que moram todas no bairro, né, Jardim América, marido, mulher, sogra, sogro, pai, mãe, tias, não sei o que, isso é muito comum no subúrbio, né? Gente dizendo que a família está naquele bairro, está naquela região há 60 anos e nunca houve uma enchente como aquela, né? No sentido de invadir as casas, destruir todos os móveis, algumas inclusive com laje, a laje também alagada, casas que foram completamente inundadas até o teto. E essa semelhança que me chamou a atenção exige, né, algum investimento em resiliência e em avaliação da dimensão de que essas chuvas excessivas podem causar. Então, é mais do que a capacidade de prever. E na cidade do Rio de Janeiro, houve ações importantes, né? Interdito Avenida Brasil, o prefeito gravou várias mensagens, não saiam de casa, evitem deslocamentos. Houve sirenes disparadas em mais de uma dezena de comunidades e há treinamento. No Rio de Janeiro, essa questão da sirene já funciona há bastante tempo e tem sido, inclusive, exportada, né? Com aspa para outras cidades brasileiras, especialmente no que diz respeito à ocupação de encostas. Alguns concursos que iam acontecer, prova da FAETEC, algum concurso da prefeitura, não me lembro exatamente do que, também foram cancelados logo ao amanhecer. E estações inteiras do metrô, né, do metrô da linha 2, foram completamente inundadas. Foi parar um carro no meio de uma estação de metrô. Quartel da Polícia Militar e quartel da Polícia Rodoviária Federal, com os carros completamente inundados. O Hospital então você vê... Municipal Ronaldo Gazola, que fica em Acari, também teve o subsolo inundado, que é onde fica a sala de estar, né, o quarto dos enfermeiros, onde tem também o estacionamento. Médicos, funcionários do hospital que estacionam nesse lugar ficaram com o carro com água até o teto. E o secretário de Saúde do Rio já falou para quem teve danos materiais, os profissionais, né, os funcionários do hospital que tiveram danos, para preencher um relatório, que a secretaria vai tentar reparar os danos, enfim. Mais um equipamento público que também foi inundado e ficou sem luz por precaução, desligaram a luz do hospital, ficou funcionando com gerador, também por essa preocupação, porque encheu de água. Boa parte do hospital foi inundado. Então, assim, eu queria chamar a atenção para isso, porque, veja, quando alguns equipamentos como quartéis, hospitais, né, são afetados com essa intensidade, não se trata somente de morador de margem de rio. Estações de metrô, de trem, não é só sobre ocupação de margem de rio. Houve também uma quantidade de chuva absurda, concentrada num curto período de tempo, com um alcance não dimensionado ou mal dimensionado. E aí é o ponto que a gente já tratou da situação no Rio Grande do Sul e que vai precisar ser tratado agora. Quando os moradores... Aí tem uma memória, né? Olha, eu moro aqui há 60 anos. Nunca subiu tanto a água. Tem alguma coisa diferente acontecendo. Para além dos problemas de urbanização, assoreamento de rios, lixos depositados em lugar, desatenção do poder público de forma geral. Fala. Não, eu quero fazer um parêntese de uma fala de uma meteorologista, não vou lembrar o nome dela, que deu entrevista na Globo News ontem, em algum momento, meteorologista do Climatempo, e ela explicou o que significa essa chuva prevista, né? Quando a gente fala de chuva, a chuva que estava prevista para janeiro, para o mês inteiro de janeiro. Essa previsão é uma média dos últimos 30 anos de dado do CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Então, são 30 anos de análise e é feita essa média do que é esperado para janeiro nessa localidade. Mas que precisa ser levado também em conta não só as mudanças climáticas, como os fenômenos meteorológicos daquele momento. Então, nesses 30 anos, com certeza, 30 anos atrás, com menos alteração climática e, eventualmente, não um El Niño tão potente como a gente está vivendo, a expectativa era outra. Então, é uma média desses 30 anos. Nos últimos anos, a gente tem visto, né, um agravamento, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro,
dessa quantidade de água que cai, né? A gente está falando do Rio Grande do Sul, São Paulo, São Sebastião no ano passado, sul da Bahia no ano anterior. Em 2020, teve uma chuva absurda também em Minas Gerais. Eu não vou lembrar os detalhes, mas eu lembro desse episódio porque foi o primeiro episódio que a gente falou sobre coronavírus aqui. Foi o episódio de 3 de fevereiro de 2020, que era chuvas em Minas Gerais e coronavírus. Então também teve uma enchente absurda no verão, lá em 2020 em Minas. Então é uma média que é usada para se basear, mas tem outros fatores que influenciam e tem o que não é possível prever. Né? A meteorologia consegue, com 72 horas, uma precisão alta, com 48 horas, uma precisão altíssima, eu acho que mais de 90%, do que é, se vai chover, onde é que vai chover, qual vai ser a trajetória dessa chuva, mas a quantidade de água e o quanto os rios vão subir, né, e o quanto vai alagar, qual vai ser o tamanho dessa enchente, é impossível você prever 100%, porque é isso, tem a ver com rede de água e esgoto, rede de águas pluviais, desassoreamento dos rios, tem a ver com coisas que a meteorologia, né, sozinha não é capaz de prever. Você falou do volume de chuva em Anchieta, e tem uma matéria do Globo que fala que em 24 horas esse volume de chuva representou 1 bilhão de litros de água. 264 milímetros de chuva equivalente, né, só no bairro de Anchieta, a 1 bilhão de litros de água sobre o bairro, o que tem volume comparável ao de 460 piscinas olímpicas. Então, assim, é uma quantidade de água inacreditável, realmente. Eu tô até tentando achar aqui, olha, em 2022, naquela tragédia de Petrópolis, né, que foi em março, foram 260 milímetros de chuva em Petrópolis. Quer dizer, choveu em Anchieta o que choveu em Petrópolis, né, na tragédia de 2022. Na verdade, teve a tragédia de 2022, foi fevereiro, né, 15 de fevereiro, que choveu em 6 horas 260 milímetros de chuva, e depois em março de novo, né, fevereiro deixou 241 mortos, mas houve desmoronamento, né? Mais de 700 deslizamentos de terra e milímetros em 6 horas. O que é uma quantidade avassaladora. Em Anchieta foram 260 em 24 horas. Ainda é coisa demais. Mas uma área muito menor, né? Ainda é coisa demais, mas apenas para base de comparação. Fora do normal, foi realmente uma tempestade com consequências que seriam piores, né? Poderiam ser piores. Então, até houve alguma demonstração de capacidade de resposta. Agora, a outra coisa que eu queria falar sobre isso, e também não é exatamente novidade aqui no Angu, é sobre a prevenção e a reação à informação recebida, né? Muitas vezes a gente sabe, e outro dia estava falando sobre isso em relação ao terremoto que houve no Japão, que foi muito mais grave do que pareceu inicialmente, né? Nas primeiras horas havia um óbito e muita gente falando de quanto o Japão está preparado para isso, né? A resposta da sociedade, todo mundo sabe o que fazer, para onde ir, todo mundo tem seu kit, sua mochilinha com água, alguns itens, né, de primeira necessidade para se proteger quando vem alerta ou quando se percebe um terremoto. Mas o terremoto do dia 1º de janeiro no Japão foi bem mais grave, né? Já deixou pelo menos 200 mortos e na sexta-feira tinha 100 de pessoas desaparecidas ainda. Então, foi uma situação bem barra pesada. Mas, naquela época, eu comentava sobre isso. Muitas vezes aqui no Brasil, a gente até tem a informação, mas não sabe como usar a informação. Por exemplo, a Defesa Civil avisa, né? A gente já recebe SMS dizendo possibilidades de pancada de chuva, tempestades, ventos de 100 km por hora e tal. Mas é para fazer o quê?
em relação a isso. Não sai de casa, sai com cuidado, desiste de eventos fora de casa, ao ar livre, etc. Como eu falei também outro dia da ressaca. Tem um aviso de que vai ter ressaca, é o quê? Não vai à praia, fica perto do salva-vida. Acho que a gente ainda tem pouco treinamento, pouca informação sobre o que fazer com a notícia que se recebe. E aí eu queria chamar a atenção para dois episódios que eu acho que foram assim muito eficientes e que dão uma esperança, além de trazer um reconhecimento ao que instituições como escolas de samba significam do ponto de vista da sociabilidade, do cuidado, né? E quase do apoio à política pública. Haveria no sábado, em Nilópolis, um ensaio de rua que a Beija-Flor tem chamado de Encontro de Quilombos, em que a Beija-Flor recebe uma escola. Aliás, nos últimos anos isso tem sido bastante comum. Várias escolas, né? Portela recebe, Salgueiro recebe, Tuiuti recebe, e a Beija-Flor tem feito esses ensaios de rua numa das vias principais de Nilópolis, a Rua Mirandela, que está até referenciada no samba. Aliás, não trouxemos o episódio sobre os sambas enredos justamente por conta dessa conjuntura. Achamos inadequado tratar disso nesse episódio do Angu de Grilo. E, em razão dos avisos de que viria chuva forte, tempestade e tal, no meio da tarde de sábado, não era nem 2 horas da tarde, a Beija-Flor informa que tinha cancelado o ensaio de rua em que receberia a Imperatriz Leopoldinense por medida de cautela, cuidado com seus componentes e o da co-irmã, né, como as escolas de samba gostam de se chamar. E a Porto da Pedra, escola de samba de São Gonçalo, fez a mesma coisa, teria ensaio de rua às 7 da noite de sábado e às 2, quase 3 da tarde eles soltaram um comunicado falando que, ouvindo as orientações da Defesa Civil do município de São Gonçalo, eles estavam cancelando o ensaio pela previsão de um volume de chuva muito intenso. Então, olha só, né? Eu acho que isso já foi os ensaios técnicos de sábado não foram cancelados. Não foram da série Ouro. As pessoas ensaiaram embaixo de um temporal, porque chovia muito no centro da cidade. Eu fui ver macacos no centro e saí, fui para lá para jantar e depois fui para um show na Fundição Progresso e era uma quantidade de chuva inacreditável, parecia chuva de novela, aquela chuva de mangueira, surreal. Então, e as pessoas ensaiaram no sábado na Sapucaí embaixo daquela chuva. Mas no domingo, logo de manhã, os ensaios de domingo já foram cancelados. Mas eu achei tanto a atitude da Beija-Flor quanto da Porto da Pedra no sábado, não sei se novidades, mas acho que novidades, não sei se ao pé da letra, fatos inéditos, mas atitudes que a gente vive falando aqui, né, sobre essa responsabilidade que os organizadores, os produtores, os eventos precisam ter, as prefeituras, enfim, de respeitar os alertas meteorológicos, de prevenir ao invés de remediar, né? A gente fala tanto aqui sobre isso e foram exemplos aí no último sábado, imagina, porque Nilópolis é do lado, a gente acabou de falar, é do lado de Anchieta, que é a fronteira com ali a região da Pavuna, Acari, Baixada Fluminense. As pessoas são da Baixada, são da Zona Norte, são todos não, mas muita gente perto daquele pedaço, muita gente que iria se deslocar depois do ensaio ali pela Baixada, ou pegando a Avenida Brasil para voltar para a Zona Norte, para a Zona Sul, seja lá onde for no Rio. A Avenida Brasil que alagou, com vários trechos interditados na madrugada também por causa da chuva. Então, o potencial de pessoas ficarem ilhadas e acabarem também no meio dessa tragédia por ter ido ao ensaio, né, esse ensaio de rua era imenso. Então, foi uma decisão absolutamente acertada das duas escolas que merece ser comemorada também, aplaudida, enfim, reconhecida, né? Pois é, eu acho importante isso, né?
pensar que essas duas agremiações, e eu acho que já teve outros casos de ensaios de rua cancelados com, enfim, início de chuva, mas eu realmente não lembro de horas antes da chuva começar, atividades ao ar livre já serem canceladas. Nós vimos isso agora em dezembro em São Paulo, até por conta do excesso de calor, se não me engano, excesso de calor que viria com chuva. São Paulo está tendo muitas chuvas agora nesse início de ano, mas naquela época da onda de calor, a gente falou sobre isso, né? Que a Prefeitura de São Paulo cancelou vários eventos de rua, não foi, Isabela? Acho que naquele momento da onda de calor de novembro. Foi. Tivemos isso. Uma previsão de chuva absurda em São Paulo, e aí tudo foi cancelado. Todos os eventos ao ar livre, ia ter um monte de evento na cidade. O Ibirapuera, o parque, né, fechou. Eles fecharam o parque por conta de previsão de chuva e queda de árvore. Eu acho que no final das contas nem teve uma chuva como o que era esperado, mas, enfim, atitude acertada, né, de prevenção. Pois é, então assim, eu achei importante isso e queria confrontar essa decisão das duas escolas específicas, e se tiverem mais exemplos, mandem pra gente, comentem e tal, com a própria atitude da prefeitura. Não houve cancelamento do ensaio técnico de sábado, sob chuva intensa, né? E essas pessoas tiveram que voltar para casa, em variados lugares. A União de Maricá, por exemplo, voltou para Maricá, Niterói, e Niterói também foi um lugar que ficou em estado nível 5 de emergência, por conta das chuvas. Então, assim, a autoridade cancelou a posteriori. O ensaio técnico de domingo foi cancelado na manhã de domingo, mas já havia previsão de chuva muito forte para o sábado, e os de sábado ocorreram normalmente. Então a gente tem que pensar um pouco em que medida o próprio poder público está orientando adequadamente a população a partir das informações que ele próprio divulga. Então, assim, se o poder público sabia que ia ter essa quantidade de chuva, que isso estava na previsão, por que os ensaios de sábado não foram cancelados? E aí a outra dimensão, a outra questão é realmente em que medida o poder público tem capacidade de dimensionar o que essa quantidade de chuva significa. Se chover 200 milímetros em Anchieta, até onde vai o alagamento? Porque isso é absolutamente fundamental para prever sistema de transporte, para prever drenagem, né, bombeamento de água, para mover equipes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, enfim. Então, acho que esses são pontos importantes a serem levados em conta. Não só a capacidade de previsão, né, de antecipação de determinados eventos, mas é preciso dimensioná-los e orientar a população nesse sentido. Não foi o que aconteceu, e a gente viu também muito prejuízo do próprio setor privado. Padaria, bancas de jornal, lojinhas que foram inteiramente inundadas pelo excesso de água, pela elevação das águas, e em que os proprietários perderam tudo. Então também, aí alguém falou, mas ninguém tem seguro, né? Mal tem seguro de carro, né? Então, assim, de que maneira também comerciantes, associações de comércio, entidades empresariais podem orientar e se preparar, ter algum tipo de apólice coletiva que ajude essas pessoas a repor seus estoques, porque aí você perde, além do patrimônio, a possibilidade de ganho, né? Você perde o trabalho, que é o que efetivamente te remunera para recomeçar o que vai precisar ser recomeçado. Então, assim, são esses pontos. Eu também queria, por fim, chamar a atenção para o papel, mais uma vez, das organizações da sociedade civil, das associações comunitárias. Eles foram muito rápidos, mais rápidos que o governador do estado, por exemplo. Então, você teve, no meio da tarde de domingo, o Renê, do Voz das Comunidades, já tinha informado que eles tinham conseguido pouco mais de R$3.000 de doação até aquele momento, e tinham comprado vassoura, sabão, itens de limpeza, e estavam indo levar em Acari para ajudar as pessoas. O Instituto Sol, que é a ONG que mantém a Biblioteca Flávia Oliveira, por isso eu acompanho com muita proximidade,
conseguiu reunir 5 funcionários e alguns voluntários e produziram 160 quentinhas que foram distribuir ali na região de Rocha Miranda, de Bento Ribeiro, na vizinhança. Porque, obviamente, as pessoas tiveram a casa inundada, cesta básica é importante, mas se levar cesta básica, se está tudo molhado, se não tem o gás, se o fogão foi perdido. Então, assim, foram lá e levaram quentinha, né, a partir do projeto Prato Feito. A Isabela já falou da Buba Guiar, do Fala Cari, que iniciou também campanha de doação. O mesmo Movimento Caxias e outros movimentos da Baixada Fluminense. São todas organizações que construíram uma tecnologia social a partir principalmente da pandemia, de muito rapidamente, já diagnosticado de onde viria o problema, conseguir acionar uma rede de apoiadores para viabilizar a ajuda. E agora estão também atuando afora na limpeza das casas e tudo mais, na distribuição de cesta básica, também tentando ajudar com doação de roupa, com doação de calçados e eventualmente um ou outro móvel, coisas que possam ser doadas, né, por famílias de outras áreas da cidade. Isso contrasta com uma falta de sensibilidade social de grupos que mantiveram a agenda de carnaval fora de época, e um especificamente produziu lá um bloco que foi sambar nos Jardins do Man, com o ensaio da Sapucaí cancelado em razão dessa situação de emergência na cidade, nível 4, né, na escala do Centro de Operações, e um monte de gente absolutamente sem noção, de classe média e de classe alta, sambando ao som de Rita. Eu acho que ofende até a memória da Rita Lee, sinceramente. Sabe, a cena que eu vi, que era tocando lança-perfume? Algumas pessoas fizeram a ponderação de os ambulantes já tinham comprado coisas para serem vendidas no bloco, e isso também é a renda da família, é a renda de pessoas que eventualmente tiveram suas casas atingidas pela chuva e que precisavam desse dinheiro no domingo, não só dos blocos, mas de outros eventos que aconteceram na cidade. Mas eu acho que tem uma coisa que a gente precisa levar em consideração, esse olhar, beleza, né, ok, é um ponto a ser discutido, é um ponto a ser defendido. O ponto da falta de sensibilidade, de empatia dessas pessoas celebrando enquanto 10 pessoas eram encontradas mortas do outro lado da cidade é um outro ponto nessa discussão que precisa ser levado em consideração. Mas eu acho que, para mim, o mais importante, pessoalmente, dentro dessa história do domingo, era que a cidade estava em grau 4 de 5, que é o grau em que determina que se evite deslocamentos, porque existem múltiplas ocorrências na cidade, todos os esforços da prefeitura estão sendo usados para lidar com essas múltiplas ocorrências, então evite sair de casa, evite ocupar as ruas, para que o trânsito desses agentes da prefeitura consiga ser facilitado. Isso é o que significa, né, a escala 4 de alerta desse centro de operações da Prefeitura do Rio. E quando a gente mobiliza bloco, isso significa que, ainda que seja bloco ilegal, né, bloco secreto, bloco não oficial, em algum momento esse bloco vai precisar mobilizar a Sete Rio. A Sete Rio vai chegar, porque, né, tem um aglomerado de pessoas transitando em algum momento numa via pública. Isso é um perigo. Então você vai precisar em algum momento deslocar uma equipe ou da Sete Rio, ou da Guarda Municipal, ou da polícia, ainda que chegue no meio, no final do bloco e não no início. Esse bloco, invariavelmente, vai deixar lixo para trás, né? Porque as pessoas vão beber, vão jogar coisa fora, e vai ter que deslocar uma equipe de limpeza urbana da Conlurb para fazer essa limpeza desse lugar. E ontem, especificamente ontem, essas pessoas não deveriam estar focando, trabalhando em bloco. A Conlurb não deveria ter que deslocar depois um caminhão de limpeza e as suas máquinas de limpeza de rua, que joga aquele sabão, né, que geralmente passa depois de bloco, porque fica com muito cheiro de xixi, de bebida, enfim, e eles passam com aquela máquina. Não deveria ter que deslocar esse tipo de equipamento se tem outras áreas da cidade precisando de drenagem de rua, né? Isso também quem faz é a Conlurb. Desentupir bueiro para drenar a rua é a Conlurb que faz. Drenar bolsão de água é a Conlurb que faz.
fazer recolhimento lá em Acari, da pilha que o Voz da Comunidade postou. Uma pilha, uma quantidade inacreditável de móvel, de madeira, de lixo, de colchão que foi inundado, de sofá que as pessoas perderam e foram jogando tudo no meio da rua. Quem faz a retirada dessas coisas é a Conlurb, e aí tem que deslocar a equipe para ir limpar sujeira de bloco, sabe? Isso para mim que ontem, faça isso a discussão, o ambulante precisa vender, não tem nada a ver, as pessoas precisam se divertir, seja lá o que for. Mas ontem não dava pra gente ter equipe da prefeitura, órgãos da prefeitura, tendo que pensar, tendo que se deslocar antes, durante ou depois do momento crítico ali do pós-chuva, para se deslocar para pensar em sujeira e em coisa que foi deixada por bloco. Isso para mim é inadmissível. Eu acho que sim, deveria ter sido cancelado os blocos não oficiais, os blocos secretos. Não vou entrar nessa discussão aqui de bloco secreto, o que eu acho disso, o que eu não deixo de achar. Mas eu acho que ontem deveria ter sido cancelado, porque não era o dia de desviar a atenção do que precisava ter a atenção total no dia de ontem. E que teve, né? Enfim, ao longo do dia, a prefeitura e o governo o Twitter até do governo do estado foi atualizando as ações que estavam acontecendo também pelas secretarias na cidade em relação a esses efeitos da chuva. O prefeito Eduardo Paes, 4h30 da manhã, postou o primeiro vídeo já indo para o centro de operações. Todos os secretários, dirigentes da prefeitura, de órgãos da prefeitura, foram convocados para esse gabinete de crise que foi instalado na Pavuna, logo já de manhã, muito cedo, 7 horas da manhã, e ficaram o dia todo lá resolvendo essas ações. Então, especialmente ontem, nessa questão dos blocos secretos, eu acho que deveria ter sido cancelado, porque não era dia de dividir atenção na cidade. A recomendação era todo mundo evitar deslocamento para deixar as vias livres e reduzir a possibilidade de ocorrências para não desviar a atenção dos órgãos do Estado e da Prefeitura que estavam lidando com essa crise, né? Porque aí é isso. Numa emergência, estava precisando de um monte de bombeiro para tirar gente de casa, para procurar gente que estava desaparecida na chuva. Aí você vai para o bloco, não sei o quê, aí pega a moto, aí vai não sei aonde, não, sofre um acidente, aí precisa deslocar uma ambulância que poderia estar dando reforço em algum outro lugar. Então, é isso, entendeu? A cidade é um organismo vivo. E naquele momento, tinham áreas precisando muito de uma atenção exclusiva. Não era o dia de dividir a atenção. Mas, para certas pessoas, isso é pedir demais, né? Encerramos esse bloco, pelo amor de Deus? Encerramos esse bloco, mas, enfim. Que, na verdade, é um bloco, como dizia o Chechel, fita banana, né? Ele é permanente, né? Ele atravessa inúmeras edições do Angu e continuará atravessando à luz do que a gente tem visto sobre o que significam esses eventos, né? Extremos, frequentes, intensos, que atravessam o nosso país, e esse é um verão que exige, né, cautela, atenção, preparação por conta do El Niño. É absolutamente fundamental ter isso em mente e não se contentar somente com a informação recebida, mas com as orientações precisas derivadas dessa informação. É isso, minha gente. Então, vamos para nosso próximo bloco. Minha gente, vamos fazer um segundo bloco aqui, falando de novo sobre a situação da terra indígena Yanomami, 1 ano depois daquele decreto de emergência de saúde pública na região. Lá em janeiro de 2023, quem lembra, né? Foi logo na virada do ano, nos primeiros dias de janeiro, aquelas imagens gravíssimas da situação dos povos indígenas, mas especialmente das crianças Yanomamis, que a terra que estava completamente invadida pelo garimpo, a água contaminada, o solo contaminado, as pessoas passando fome, vários ativistas, líderes
denunciando durante anos no governo Bolsonaro, durante meses, a situação de invasão do garimpo, a situação da terra indígena Yanomami, 2 indígenas Yanomamis, e foi completamente ignorado pelo governo anterior, e logo na virada de janeiro, essas imagens, essa denúncia veio à tona, lá de janeiro de 2023, né? Tô fazendo aqui uma lembrança pra gente. Veio à tona numa matéria estarrecedora, né, do Fantástico, e logo no início do ano, no dia 20 de janeiro, foi declarada emergência de saúde pública, mas antes do dia 20, parte dos ministros foram deslocados, na época, para Roraima, para acompanhar a situação em que estavam os indígenas que tinham sido, inclusive, socorridos de helicóptero, levados para hospitais, as crianças em desnutrição severa, crianças, inclusive, que morreram por conta dessa fome, dessa desnutrição. Isso foi tratado, foi o dia 1, né, do governo, logo depois do golpe, né, foram os primeiros momentos do governo Lula III, foi a crise humanitária devastadora nesse que é o maior território indígena do país. Bom, 1 ano depois, e o cenário ainda é terrível. Então, também uma matéria no Fantástico de ontem, domingo, né? A gente está gravando na segunda, mas o G1 também tem uma matéria longa com sempre fotos a nossa querida Sônia Bride. Sônia Bride, Paulo Zero. Crianças desnutridas, bebês desnutridos. As imagens são horríveis, né? Iguais a que a gente viu há 1 ano atrás. O garimpo de novo voltou a crescer. Então, a gente lembra que no ano passado teve uma operação grande, né, com vários órgãos de segurança federal, dezenas de acampamentos foram destruídos, maquinário do garimpo foram destruídos. A gente lembra daquelas imagens dos garimpeiros, né, tentando ir para as pistas de pouso, as pistas ilegais do garimpo para tentar fugir, foram largados lá, fugiram pela floresta. Mas, depois que essa primeira, né, grande operação terminou, os garimpeiros retornaram para a área. A estimativa é que hoje tenham pelo menos 8.000 garimpeiros no território Yanomami. Então, assim, a tragédia continua, piorou, né, em relação ao que a gente já tinha visto em 2023. Ela melhorou, né, depois com as ações que foram feitas, emergenciais, todos os esforços que foram colocados, mas, de novo, voltou a ser ameaçada pelo garimpo, claro, pela pneumonia, malária, desnutrição, fome, doença, porque o garimpo leva, né, todos esses males, esse desequilíbrio ambiental absurdo, e volta uma situação extremamente preocupante. A novidade, o que a gente tem de informação até agora, que Lula fez uma reunião com os ministros na última terça-feira para definir e avaliar as ações que já foram tomadas e definir essas novas medidas. Essa situação é tratada como uma questão de Estado e ficou determinada a presença das Forças Armadas e da Polícia Federal de forma permanente na região, e a Casa Civil já anunciou investimentos de mais de R$1 bilhão para ações estruturantes em 2024. É isso que eu queria abrir aí esse segundo bloco para Flávia Ol continuar. Me chamou a atenção, quer dizer, o fato de Lula, logo praticamente a primeira reunião ministerial do ano, né, ter sido na terça-feira dedicada a esse tema, na terça-feira que passou, dedicada a essa questão da situação dos Yanomamis, né? Ele reuniu 14 ministros, de Flávio Dino, agora já substituído, né, ou em vias de ser substituído por Ricardo Lewandowski, a Rui Costa, Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, Rui Costa, Casa Civil, né, Nízia Trindade, da Saúde, Esther Dweck, da Gestão, Marina Silva, Silvio Almeida, Sônia Guajajara, Paulo Pimenta, Alexandre Padilha, Jorge Messias, da AGU, teve presença do diretor-geral da Polícia Federal, do ministro da Defesa, dos diretores do ICMBio e do IBAMA. Então, assim, foi uma reunião muito ampla, da FUNAI, por óbvio, uma reunião muito ampla de cobrança
né, de providências pelo presidente da República e que, depois dessa reunião, alguns ministros visitaram a terra indígena Yanomami, inclusive a Sônia Guajajara dá entrevista lá, né, para a Sônia Bridge, nessa matéria que a Isabela mencionou sobre o Fantástico, mas houve decisão, finalmente, sobre uma presença, uma atuação permanente. Isso vai ser uma política pública permanente. Acho que a constatação importante, queria chamar a atenção, além da transversalidade, que foi essa convocação de mais de uma dezena de pastas do governo para se debruçar sobre qual a contribuição de cada uma, e não somente o Ministério dos Povos Indígenas ter que dar conta de tudo isso, com seus parcos recursos e tudo mais, mas a consciência do governo de que a crise do território indígena Yanomami e, por óbvio, dos povos indígenas, e aí vou incluir também os quilombolas, ela não se dará, né, o enfrentamento a essa crise, ela não se dará com ações tópicas. Não é sobre um mês ali, ajuda, não sei o quê, com a melhor das intenções, com ações efetivas, necessárias, mas elas vão precisar ser permanentes, especialmente no que diz respeito às pastas, né, aos órgãos que precisam enfrentar o crime organizado. E é disso que a gente está falando. Em alguns casos, com apoio ou com a omissão dolosa, né, deliberada de governos estaduais, como é o caso do governo de Roraima. A gente viu um ano atrás, quando começaram as operações para a expulsão do garimpo, preocupações locais na direção de mas coitados, eles vão viver de quê? Né? Eles vão trabalhar em quê? Porque muita gente está associada a essa atividade criminosa do garimpo ilegal. E não necessariamente ganhando rios de dinheiro, como estão os capos, né? Mas é muito dinheiro envolvido e muita gente que tira trabalho e renda. Então, mais uma vez, a necessidade de ações estruturantes. Me parece que o governo brasileiro, a partir do presidente da República, se convenceu de que a atuação tem de ser permanente. Se entrar e sair, não vai ter trégua, não vai resolver. Né? E aí a gente tem várias outras questões. Houve uma interrupção na distribuição de cestas básicas, por conta de uma bola dividida entre o Exército. Tem áreas que só são possíveis de serem acessadas com a ajuda das Forças Armadas. Se o Ministério da Defesa, se a Aeronáutica, se o Exército deixam de atuar, vai ter fome no território. O território está profundamente afetado em sua dieta, uma coisa que a gente já também falou aqui em outras edições do Angu, porque os rios estão contaminados por mercúrio, a água está contaminada. Então, como é que se trata da insegurança alimentar, né, dos riscos nutricionais, alterando ou não tendo condições de respeitar a dieta tradicional, né, os hábitos alimentares tradicionais daquela comunidade. Então tem muita coisa em jogo, é importante que a gente continue de olho. Esse assunto interessa profundamente ao Brasil e ao mundo, num ano como 2024. O Brasil está na presidência do G20 e no ano que vem vai abrigar a COP30 em Belém. Então, assim, esse ano, muitos olhos do mundo voltados para o Brasil, em particular no que diz respeito a essa questão do enfrentamento à crise climática, da preservação ambiental e da proteção aos povos tradicionais. E os Yanomami são grandes referências porque estavam sob ameaça de genocídio nos últimos anos, no governo Bolsonaro, e não estão livres dessa ameaça. Porque é isso, o garimpo continua atuando. Então, assim, mudou o ano, mas a gente ainda está enfrentando problemas, né, agendas dramáticas herdadas do ano passado. E aí queria juntar a isso a crise no Equador, né, que também alcança. É um país amazônico, embora sem fronteira, né, com o Brasil, mas acossado pelas ameaças do crime organizado relacionada à produção e exportação,
né, da cocaína cultivada, produzida, fabricada em países como Colômbia e Peru. E na tríplice fronteira Peru, Colômbia, Brasil, está o Vale do Javari, onde Dom Phillips e Bruno Pereira foram assassinados em 2022, junho de 2022. Gente, a Isabela já falou no início, né, da doação para o tratamento do menino Pedro, filho do Bruno e da Beatriz, antropóloga. A gente sabe do papel do crime organizado, né? Seja tráfico internacional de drogas, seja exploração ilegal de madeira, seja pesca ilegal em território indígena, seja até de animais, né, de animais silvestres, seja do garimpo, da mineração ilegal. Tudo isso é crime organizado transnacional em várias situações que afetam, que alcançam a Amazônia, não só brasileira, né? Território Amazônia, há 8 países, né, que tem floresta amazônica, essa floresta tropical no seu território, e há um entendimento, afora esse que eu falei da ação permanente do Estado brasileiro, né, na proteção dos territórios indígenas, a ação coordenada entre os diferentes países nesse enfrentamento. Hoje no Equador a gente tem uma necessidade de uma observação e de um apoio por parte do Brasil, não só por essa conjuntura do crime organizado, mas também por até uma semelhança na gênese, né, dos grupos civis armados. Lá também facções criminosas nasceram nos presídios, nasceram no sistema carcerário. E essa última crise, que inclusive levou a um estado de sítio, né, com toque de recolher, com forças armadas na rua, assumindo o papel da segurança pública, se deu a partir da fuga do sistema carcerário de um chefe de cartel, né, o traficante conhecido como Fito. Então, assim, é absolutamente fundamental a gente continuar olhando para essa região e pensar que o Brasil tem um papel importante na sua própria proteção, né, na proteção do próprio território, da própria floresta e das comunidades indígenas, mas tem um papel também de liderança, de coordenação, por ser o maior país da América do Sul e por ter a maior cobertura, né, de floresta tropical em seu próprio território. Vai ser um ano, a gente falou na semana passada de alguns desafios, né, do ano de 2024, vai ser um ano também nada trivial no que diz respeito a essa agenda regional, porque a gente tem essa crise no Equador, agora agravada, né, por essa situação dos ataques, né? Houve a invasão de uma emissora de TV, universidade. Além disso, tem a tensão entre a Venezuela e a Guiana, a gente já falou disso também, o Brasil tem um papel de mediação, e tem a Argentina, que aí é outra natureza, né, digamos assim, de tensionamento, né, de foco de preocupação política, mas igualmente tornam a região, a América do Sul, muito, muito tensionada e fontes de preocupação para o governo brasileiro, né, mais do que para o mundo. O mundo esquece um pouco, né, da América do Sul. Mas acho que são temas que estão interligados, né? O enfrentamento ao crime organizado, a proteção à floresta, às comunidades tradicionais e esse papel do Brasil, dentro e fora de nosso território, à luz de um ano em que estamos na presidência do G20 e há 1 ano e meio da reunião COP30 em Belém. A gente vai ter que ter o que entregar, né? O que mostrar ao mundo. Gata. Então, ai Deus, vamos pro nosso último bloco, Flagal? Vamos. Minha gente, agora uma miscelânea de assuntos que a gente vai começar com um agradecimento que o Flavel quer fazer a uma ouvinte do Angu de Grilo. Vamos? Pois é, antes disso eu queria fazer Hoje, terça-feira, 16 de janeiro, também é conhecido como aniversário de Isabela Reis. Parabéns pra você.
Gente, porque a gente tá gravando dia 15, eu esqueci de começar. A gente tá gravando dia 15, mas mamãe não. Nasceu uma menina e nasceu uma mãe também, em 28 de dezembro. Em 28 anos, em 16 de janeiro. Pois é. 16 de janeiro de 1996. Estou fazendo 28 aninhos, gente, nessa terça-feira. E olha, não sei se a pandemia me deixou muito desorientada com relação à minha idade. Vocês também? Porque eu ainda me sinto com 24, que era a idade que eu tinha antes da pandemia. Eu acho muito estranho já ter 28. Meu Deus, do nada, quase... E eu já tô no meu discurso, né? Quase 30 anos. Uma pessoa de quase 30 anos. Vai começar o meu retorno de Saturno, estou apavorada. Quero que nada mude na minha vida, tá? Deixa assim, tá ótimo, pelo amor de Deus. Mas obrigada, tá, Flavel, pelos parabéns, pela lembrança do meu próprio aniversário. Pois é, estamos em festa. Angu de Grilo em festa nesta terça-feira, queridas. E o agradecimento que eu quero fazer é para Kellen Gutierrez. Eu acho até que ela tá no Apoia-se, mas é uma anguler amorosa que me deu um presente tão profundo quanto inesperado nesse início de 2024. E eu queria fazer um agradecimento público, né? Ela diz que me acompanha meu trabalho desde 2018, soube da nossa etnia Balanta, já falamos sobre isso aqui, né? E o marido dela, o Alexandre, esteve na Guiné-Bissau em março do ano passado. E ele trouxe, a pedido dela, lembranças da etnia baiana. Ela me mandou 2 cortes de tecido que foram comprados num mercado local, uma espécie de feira, é bem típico, né, de países africanos, essa feira que vende de um tudo, típica de país africano, do Brasil também, do Brasil, né? Também, eu ia falar isso agora. Que é a nossa identidade. 2 cortes lindíssimos de tecido, mas eu confesso que me emocionei profundamente com um conjunto de fotos que imagino que Alexandre tenha feito, e ela ampliou em papel, veja vocês, e mandou de lembrança, com cenas da vida cotidiana da Guiné-Bissau, em particular desse território que ele visitou, ocupado por uma comunidade de etnia balanta. Primeiro me comoveu a informação de que as mulheres balanta têm uma atribuição ancestral no cultivo do arroz, entre outras culturas. Eu já sabia que o arroz é uma cultura de África, acho até que eu já falei de uma série, né, da África Auzeua, que está na Netflix, que eu recomendo pra caramba, a 2ª temporada dela, falando das influências africanas na gastronomia, na culinária e nos hábitos alimentares nos Estados Unidos. E depois disso eu recebi um livro também, agora eu não vou achar ele aqui, não vou achar o nome do companheiro do Anguler que me enviou, mas fica aqui minha gratidão. Deixa eu ver se enquanto isso eu encontro. Arroz Negro é o nome do livro. É um livro incrível, porque fala desse papel do arroz nas culturas africanas, que a gente fala muito que o arroz é da China, e na verdade o cultivo do arroz nas Américas tem origem africana. É um livro da Judith Carney. Cara, é muito impressionante. E eu recebi esse livro de presente, e vou deixar aqui minha gratidão eterna, mas eu não sei procurar no Telegram. Não sei fazer essa procura, gente. Então eu não vou conseguir agora fazer aqui o agradecimento. Deixa eu ver se eu consigo. Não. Então eu vou ficar devendo o agradecimento nominal, mas eu fiquei muito emocionada de saber que a etnia balanta tem também essa tradição do cultivo do arroz. Eu falo sempre que arroz é um prato que é meu prato preferido. Eu como arroz puro, arroz com azeite, arroz com ovo. E hoje eu vejo muitos traços ancestrais, né, desse hábito alimentar. Essa é uma coisa. E algumas fotos que a Kellen enviou pra gente, eu vejo assinaturas étnicas, sabe? Ela mandou uma foto de 2 meninas, uma do ladinho da outra, que tem exatamente o mesmo nariz da Isabela. Mas assim, que é parecido com o meu, mas o da Isabela ainda é mais marcante.
São 3 bolinhas, né? E o meu nariz não parece, assim, de ninguém da família. Não é parecido com o seu, não é parecido com o do meu pai, não é parecido com o de ninguém. E o Martin tem um nariz igual ao meu. Foi a primeira coisa que a gente viu, assim, quando ele nasceu. Foi a primeira coisa. E é igual, é impressionante. Realmente é impressionante. Muito impressionante. Então, queria deixar aqui o agradecimento à Kellen, ainda, e ratificar nosso sonho de ir à Guiné-Bissau, de visitar essa ancestralidade, mas agradecer pela contribuição que ela deu, né, ao nosso processo de autoconhecimento, que é incessante, né, permanente. E, então, Kellen, muito obrigada de coração. Eu não sei nem como te agradecer. Eu fiquei pensando assim, o que eu posso te mandar de presente em agradecimento? Mas nada vai ter em você o efeito do que esse carinho, essa lembrança, esse conjunto de imagens teve em mim, para mim e para minha família. Muito obrigada de coração. Aí a nossa miscelânea, que já foi prejudicada por esse longo agradecimento... Vai ser mais curta a nossa miscelânea, eu prometo. Mas, eu só... Não, e a gente já tá com quase 1h30 de episódio, né? Pois é. Eu, na verdade, queria só mencionar, eu acho que esse caso foi excessivamente... Não excessivamente, mas foi bastante comentado, né, nas redes sociais, especialmente entre mulheres, na semana passada, a morte trágica da Julieta, né? Da Julieta Hernandes. Esse caso foi, enfim, super comentado nas redes sociais, eu acho que especialmente entre mulheres, né? Entre perfis, páginas que falam de violência contra a mulher, que falam de questões de gênero. A morte trágica, horrível, cruel, assim, excessivamente cruel, da Julieta Hernandes, uma cicloviajante, uma mulher venezuelana que estava viajando no Brasil desde 2020, se eu não me engano, estava viajando de bicicleta pelo Brasil, uma artista circense, palhaça, nômade, que passou por várias cidades do Brasil, que contava com uma rede de mulheres cicloviajantes também que se comunicavam, que se acompanhavam. A Julieta estava no Amazonas, na cidade de Presidente Figueiredo, onde ela conseguiu se comunicar pela última vez, né, com a rede de amigos dela, no dia 23 de dezembro. Logo após isso, ela foi morta cruelmente, assim, por um casal. Uma história horrível, eu imagino que vocês devam ter acompanhado na última semana. Nem sei se quero relatar, assim, os requintes de crueldade, mas ela viajava de bicicleta desde 2019, e eu acho que o mais importante, ontem também teve uma matéria no Fantástico que eu vi, com várias mulheres que também viajam sozinhas, teve até uma participação da Nathalie Castro, que tem a @Viagem Sem Limites, que é uma mulher negra brasileira tentando quebrar o recorde, disputando recordes mundiais de ser a primeira brasileira visitando todos os países do mundo, num período, né, num prazo. A Nathalie mobilizou há um tempo atrás também as redes porque ela parou de dar notícias, ela sempre estava se comunicando com a família, em determinado momento ela cruzando por terra países na África, ela perdeu o contato por alguns dias e mobilizou na internet, ela que está criando conteúdo, né, sobre essa missão dela, mobilizou também uma rede de pessoas tentando encontrá-la. Graças a Deus não tinha acontecido nada, ela realmente só perdeu o sinal de celular, passou um perrengue, mas nada muito, muito grave naquele momento. A Nathalie retornou para o Brasil antes de cumprir essa missão, chegou na semana passada, ela desenvolveu uma anemia profunda e precisou voltar para recuperar a saúde e também levantar mais recursos para finalizar a viagem. Foi uma matéria longa do Fantástico falando sobre a Julieta e falando sobre mulheres viajarem sozinhas e como as mulheres não têm o direito, né, de simplesmente decidirem pegar uma mala, pegar uma mochila e viajar sem preocupação de serem abusadas, violentadas, assediadas, assassinadas, mortas. E várias outras mulheres que também viajam pelo Brasil
de bicicleta como a Julieta deram entrevista, falaram sobre esse caso, sobre esse medo, sobre como elas se protegem, né? Sobre essa rede que elas têm virtual no celular, nos grupos, para manterem as localizações atualizadas, para sempre avisar quando elas vão ficar sem sinal. E como foi essa rede que levantou suspeita, já que a Julieta parou de dar sinais, de atualizar a localização dela. Mas, enfim, queria mencionar esse caso terrível, queria mencionar como as mulheres ainda não têm direito, né, a simplesmente estarem no mundo da forma como a gente gostaria, como a gente não tem a liberdade de viajar, de experimentar, de se jogar na vida do jeito que a gente gostaria, e sobre como são as mulheres que montam essas redes de solidariedade e de proteção umas às outras. Foram mulheres que se mobilizaram porque deram falta, né, da comunicação com a Julieta, foram mulheres que foram até a cidade procurar por ela e mobilizar uma rede para investigar esse sumiço dela. E são mulheres que estão aí protegendo o nosso direito de viajar. Inclusive, no própria matéria do Fantástico falava sobre uma plataforma para mulheres que dava dicas de segurança, montava roteiros de segurança e formas seguras de mulheres viajarem sozinhas também. Isso ainda é uma questão. Existem várias mulheres no Instagram, criadoras de conteúdo de viagem, que viajam sozinhas e falam sobre isso. E muito triste, assim. E eu acho que várias mulheres viajantes postaram na semana passada sobre isso, e eu queria reforçar que a Julieta não morreu porque ela estava viajando sozinha. Né? Eu acho que o caso dela não é um caso que a gente tenha que levar como não é seguro para uma mulher viajar sozinha, as mulheres não podem viajar sozinhas. Ela não foi viajar sozinha que matou a Julieta. Né? Foi a violência, foi a brutalidade, foi o machismo, foi a situação de vício em drogas que pelo menos o homem do casal aparentemente tinha, né? Foi a pobreza dessa família, foi uma situação tão complexa desse caso dela, uma relação horrorosa entre esse casal. O cara foi abusar dela e a mulher viu e com ciúme atacou a Julieta. Uma coisa horrível, uma brutalidade, uma crueldade, um casal com 5 filhos. Enfim, uma situação absolutamente degradante, brutal, violenta, cruel. Mas não foi viajar sozinha, né? O que matou a Julieta. Eu acho importante a gente ter isso em mente. Enfim, eu falei pobreza, mas, enfim, também não foi a pobreza, né? É porque é um contexto dessa família, um contexto desse casal, um contexto de escassez e de violência e de violação de todos os tipos de direito, que é uma incubadora das piores coisas do mundo, que é o que foi esse caso realmente de desassistência profunda. Uma coisa horrível, gente. Mas queria registrar aqui o lamento por essa morte e essa fala, reverberar essa fala de mulheres viajantes também. Essa é minha contribuição na nossa miscelânea. Eu estava acompanhando também a Stephanie Ribeiro, né, que viajou sozinha, foi para o Peru, Machu Picchu, e em vários momentos, né, ela foi relatando, né, em rede social, na rede X, e ela reportava o estranhamento das pessoas. Mas você não tem medo? Quer dizer, isso tudo tem a ver com essa misoginia e esse ambiente de absoluta, permanente, né, violência de gênero. Quer dizer, por que mulheres não têm segurança para viajar sozinha? Por que a gente precisa fazer consultas desse tipo, né? Por que a gente tem que responder a críticas sobre isso? E por que a gente está tão exposto ao risco, né? De violência sexual, de abusos e, eventualmente, como aconteceu com a Julieta, até de homicídio. É muito, muito, muito triste. Muito, muito triste. E acho que é importante também, nós, brasileiras, brasileiros, que estamos, né, em território
porque visita muitos turistas, né? A gente também tem esse senso de observação, de cuidado com as mulheres. Na semana passada, inclusive, a gente comentava aqui sobre a legislação do protocolo, né, em bares, restaurantes, a tal famosa lei não é não, de atenção à violência sexual. Quer dizer, acho que também tem um papel de um zelo, de uma observação, de uma orientação, de um cuidado com turistas, né? Mulheres turistas. Eu fui no Nova Capela, na Lapa, esse sábado, e no banheiro feminino tem aquele papel falando do drink. Se você estiver no encontro, se sentindo insegura, vá até o garçom, peça ajuda. Se você não puder, peça o drink e tal, que essa vai ser uma mensagem, a gente vai te ajudar e tal. Achei maneiro, porque é um restaurante, o Nova Capela é um restaurante muito tradicional do Rio, é de 1903. É um restaurante centenário, super tradicional, mas que está atualizado, né, com o que a gente tem debatido sobre assédio em restaurantes, bares, ambientes de lazer, e fica na Lapa, que é um lugar extremamente turístico, né? Não só turístico de estrangeiros, mas de outros brasileiros e até de cariocas que frequentam muito a Lapa. E é um lugar que as pessoas bebem, que as pessoas eventualmente, né, usam entorpecentes de várias naturezas, e as mulheres especialmente ficam mais vulneráveis. Então, achei legal, vi essa iniciativa, ia tirar foto, esqueci, mas achei legal, você falou e lembrei de comentar. Bom, você quer fazer o seu último comentário aqui, Flávia, sobre a história da África do Sul? Na verdade é um assunto para a gente acompanhar, mas na semana passada teve grande impacto, né, no noticiário, que foi as 2 primeiras audiências, né, da ação que a África do Sul move contra Israel por uma acusação de genocídio contra o povo palestino em razão da contraofensiva de Israel contra o Hamas, né? Já são mais de 24 mil mortos, e a denúncia que chegou na Corte Internacional de Justiça, também em Haia, assim como o Tribunal Penal Internacional, ela apela por um cessar-fogo imediato e verificação se Israel está violando a Convenção das Nações Unidas no campo dos direitos humanos, a Convenção contra Genocídio de 1948, que Israel assinou e ratificou. Bom, o que é impressionante assim, nessa história é o fato de um Estado ir à Corte Internacional de Justiça contra outro, não sendo parte. A África do Sul participou da audiência e apresentou seus argumentos. Isso foi na quinta-feira da semana passada, incluindo esse número de mortes e mencionando que 70% dos mortos são crianças e mulheres, fazendo uma acusação de punição coletiva, né, o que é violação, é crime de guerra, violação de tratados internacionais. E na sexta-feira, Israel fez sua defesa, obviamente negando a acusação de genocídio, reivindicando seu direito de contraofensiva, né, de defesa, e a Corte Internacional de Justiça vai decidir, né, se vai tomar uma decisão em relação a isso, que pode levar dias, semanas, meses, anos, não tem prazo. Mas não é inédito, né? Já há jurisprudência nesse tipo de situação. E o que eu acho importante, além de a gente acompanhar, quer dizer, essa tensão, né, que envolve o ataque terrorista do Hamas a Israel e a contraofensiva, muito violenta, desproporcional, porque tem alcançado a população civil, né, e Israel mantém sua posição, ela tem crescentemente provocado críticas, resistência, deterioração da imagem de Israel na opinião pública, na comunidade internacional. Na Europa, nos Estados Unidos, inclusive, acho até que a gente já falou disso aqui, na semana passada o secretário de Estado, acho norte-americano, Antony Blinken, fez um roteiro pelo Oriente Médio, visitando vários países, tentando chegar a um acordo, e há muita preocupação em como essa posição, que inicialmente
recente foi dos Estados Unidos de apoio incondicional a Israel, como essa posição pode e está impactando negativamente a corrida eleitoral nos Estados Unidos. Joe Biden, que é candidato à reeleição, contra Donald Trump, que tem que votar, e hoje Trump é favorito, né, nessas primeiras pesquisas. Essa é uma coisa. A outra coisa foi a posição brasileira. Lula, na quarta-feira passada, se reuniu com o embaixador da Palestina no Brasil e manifestou apoio a essa iniciativa da África do Sul. O Lula está recebendo muitas críticas em relação a isso, e dentro do próprio Itamaraty, isso é que eu queria trazer aqui como comentário final, dentro do próprio Itamaraty tem um certo desconforto. Por quê? Porque o Lula deu uma declaração de apoio à África do Sul, à ação sul-africana, pedindo o cessar-fogo, com ênfase, né? A nota brasileira faz essa ênfase ao cessar-fogo imediato, pelo risco de genocídio, pelos danos à população civil em Gaza, né? Mas o Brasil não é coautor da ação. Então, essa declaração do Lula, ela não tem efeito jurídico prático. No entanto, ela tem um efeito político, de posicionar o Brasil ao lado da África do Sul. Há quem ache, ótimo, Lula tomou essa coragem de tomar uma posição firme, embora juridicamente inexpressiva, como sinalização política desse momento, né, de alguns países, de fato, criticando Israel, né, mudando de posição. Outros que dizem o seguinte: para que o Lula fez isso? Ele se afastou das tradições de neutralidade que são marcantes na diplomacia brasileira, com uma atitude eminentemente política, uma vez que ele não é parte jurídica da ação. Então, antecipou uma posição brasileira muito antes de o tribunal se posicionar, o que é mais ou menos o feitio da diplomacia brasileira, do Itamaraty. Então, na verdade, tomou decisões políticas, né, num assunto sensível, subvertendo um pouco, desobedecendo uma tendência da diplomacia brasileira. Então fica aí, cada um tem a sua opinião, pode achar que o Lula está certo, pode achar que o Lula está errado, mas de fato foi uma decisão que destoa do comportamento tradicional da diplomacia brasileira. E a outra coisa que muita gente tem chamado a atenção é que a África, e Israel disse, é uma hipocrisia da África do Sul, porque outros massacres aconteceram na África e ela não tomou posição em relação a eles no campo das cortes internacionais, tomou dessa vez. E aí tem um componente político que vem sendo apontado por especialistas, inclusive dentro do Itamaraty. Não posso deixar de mencionar isso. Esse ano tem eleições nacionais na África do Sul e o Congresso Nacional Africano, que é o partido que governa o país desde o fim do apartheid, e o primeiro presidente foi Nelson Mandela, ele pode perder a maioria e deixar de governar o país. E aí se acha que a ação contra Israel tem um componente da disputa política interna sul-africana. Por quê? Porque Israel foi aliado do governo do apartheid. E desde o fim do apartheid há uma, digamos assim, uma aproximação, uma solidariedade muito forte entre a população sul-africana, em particular dos negros, e em relação aos palestinos, por verem semelhanças no regime de segregação da África do Sul e na forma como Israel trata os acampamentos palestinos, em particular Gaza. Essa afinidade entre a população sul-africana massacrada pelo apartheid, enxergando semelhanças com a população palestina, seja na Cisjordânia, seja em Gaza, principalmente em Gaza, teria levado a África do Sul a tomar essa decisão de ir até a Corte Internacional de Justiça, embora haja uma reunião de elementos de uma contraofensiva assimétrica de Israel em relação à África do Sul. Há também quem acuse o governo sul-africano de proteger terroristas, né? Aí já é um outro debate. Eu não entrarei nesse mérito, porque
acho precipitada e algo irresponsável essa associação de chamar a África do Sul de um estado terrorista, nos moldes do que se faz com o Irã, por exemplo, mas acho importante trazer esses pontos de vista que são novos elementos que estão sendo adicionados ao tabuleiro aí dessa tensão internacional. Vamos acompanhar como é que a Corte Internacional de Justiça vai se comportar. Há bom material a ser lido sobre isso. Tiago Amparo tem escrito. Eu acho importante se informar, acompanhar a posição e a argumentação também do governo brasileiro, de Lula, mas acho que é um assunto que está no radar e que a gente vai precisar acompanhar à luz aí dos nossos tempos. É isso, Angulers. Uma boa semana para vocês. Episódio enorme, mas com voz dessa vez. Chegamos até o final desta terça-feira. Um feliz aniversário para mim. Feliz aniversário aos capricornianos de janeiro desta semana. Um beijo até terça-feira que vem. Bom final de semana. Beijos, Flávia Ol. Beijos, Isabela, feliz aniversário, parabéns, meu amor da minha vida. E, gente, sábado, 20 de janeiro, dia de São Sebastião, padroeiro da cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro. No sincretismo, nos cruzos, como gosta de dizer o Luiz Antônio Simas, é um dia dedicado no Rio de Janeiro a Oxóssi, a festejar Oxóssi, orixá provedor, orixá da fartura, então que Oxóssi garanta um ano de fartura para todos vocês. Na Bahia, não é, né? Porque na Bahia Oxóssi é São Jorge, então é o 23 de abril. São Jorge no Rio, São Sebastião. Oxóssi é quem manda nas bandas do meu coração. Axé, Okearô. Muita fartura, prosperidade, trabalho, provisão para todos os angulers, para todas as angulers. Até semana que vem. A Capricorniana de Oxóssi é aquele meme do Tiaguinho. É só trabalho, é só trabalho, é só trabalho, é só trabalho, é só trabalho. É isso. Então, um beijo pra vocês. É só trabalho. Até terça-feira que vem de trabalho. Valeu!